Se eu for convidar o professor Ildeu de Castro Moreira, professor Ildeu, está aqui falando que é MCTI, mas o professor Ildeu é um batalhador, um guerreiro com relação à educação científica, realizou nos últimos anos um trabalho fantástico de criação de museus e de programas inovadores de difusão do conhecimento e de interesse social e de inclusão. Professor Ildeu, o senhor tem 25 minutos para a sua fala. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de todos. E depois de falar as colocações do Anderson, vai ser, eu acho que bem interessante discutir um pouco, porque o meu tema é um pouco mais, pega um aspecto do aprendizado da educação fora da escola, né? Então, o que a gente chama de popularização da ciência. E o tema proposto é bastante geral, mas eu introduzi uma palavra nova ali, porque eu gostaria de, inclusive, começar, acho importante que a gente já discuta, ainda mais tendo essa perspectiva desse Fórum Mundial de Ciência importante que vem o Brasil no ano que vem. Então nesse ano, eu vou mencionar alguns aspectos da minha apresentação e começar destacando a oportunidade interessante desse Fórum Mundial de Ciência acontecer no Brasil. E a gente pode, com isso, ter um grau de influência, eu acho que significativo, em função da gente estar patrocinando, digamos, o Fórum, e nos últimos anos tem tido um destaque importante. O Brasil tem o lado do interesse mais geral, quer dizer, um dos grandes países do mundo que é pacífico, né? Há décadas e séculos não tem uma confrontação com outros países, tem uma natureza privilegiada em termos de biodiversidade e tudo mais, tem uma comunidade científica que tem crescido nos últimos anos, que tem interagido com o exterior de uma maneira importante, e tem também nos últimos anos, em particular na última década, políticas de melhoria ou de diminuição da pobreza que são importantes e são um reflexo, inclusive, para o mundo inteiro. Então, eu acho que esses pontos foram importantes, e certamente o trabalho dos cientistas brasileiros que estavam lá, o professor Jacó Palles e outros, aqui trouxeram o Fórum para o Brasil. Então, portanto, eu acho que é uma oportunidade significativa para a gente aproveitar e usar essa posição que o Brasil tem nesse fórum, inclusive para que esse fórum se transforme num fórum politicamente mais amplo do que tem sido até hoje, né? Que até hoje ele foi na Europa, fundamentalmente na Hungria. Eu acho que o fato dele acontecer no Brasil, da gente dar uma outra dinâmica para ele, eu acho, em vários pontos, trazer a questão do social para dentro dessa discussão com maior intensidade, eu acho que isso pode ser uma contribuição significativa do Brasil. Então, eu lembro que do ponto de vista da ciência, a afirmação da ciência como uma atividade social que tem duas dimensões importantes, que é a produção do conhecimento e a sua transmissão, né? Compartilhar esse conhecimento através da educação formal, através da educação não formal, que a gente chama de popularização da ciência, são atividades fundamentais do fazer científico. E é importante que a gente reafirme isso nesses fóruns de ciência, porque nos últimos anos, no mundo inteiro, não só nos últimos anos, mas uma intensidade crescente, essa questão que o Paulo levantava em vários aspectos, da presença cada vez mais forte dos interesses tecnológicos, de interesses mais restritos, que têm uma visão mais restritiva da ciência, e que lê a capacidade da ciência apenas como uma coisa que vai produzir novas tecnologias, esquecendo o aspecto fundamental da ciência, que é um aspecto cultural, humanístico, e que também tem a questão da inovação como um ponto fundamental, mas que é muito mais do que isso. Então, eu acho que esse é um ponto importante, que eu acho que deva ser destacado. Inclusive, é uma questão também presente no Brasil, né? Nós sabemos, todos nós que somos gestores de órgãos públicos e que trabalhamos na área da ciência e da política científica, que essa questão, ainda no Brasil, não é uma questão trivial. Existe uma visão ainda muito estreita, muito miúda, que reduz o papel, o impacto da ciência e que busca como se ela tivesse de atender a interesses imediatos a cada passo. E esses interesses imediatos, em geral, são interesses ligados a interesses econômicos ou particulares. Então, esse risco da gente ter uma inovação vista apenas como uma questão para o mercado é um ponto importante, eu acho, de discussão nesse fórum. E aí eu mencionei esses dois desafios que nós estamos dialogando aqui todo o tempo nessa discussão, que é a questão da educação e da inovação, né? Que a inovação também tem uma faceta que eu gostaria que a gente colocasse como um ponto importante de discussão para esse fórum, né? E lembra que nós estamos fazendo esses encontros preparatórios, eles também são importantes para a gente estar discutindo e fazendo um certo balanço, uma certa avaliação da ciência brasileira,
né? Nós tivemos a nossa 4ª conferência em 2010, provavelmente teremos uma 5ª conferência proximamente, e esses encontros aí em várias regiões do país estão aproveitando para discutir temas, mas também para levantar as questões regionais importantes no conjunto da ciência brasileira. Então eu gostaria de levantar esse ponto, que é um conceito que é mais recente em termos da literatura que trabalha com a política científica, mas dizer que existe também, a gente deve, eu pelo menos tento fazer essa leitura, quando a gente tem um Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, eu quero crer que aquela inovação se refere à inovação no sentido mais amplo, inclusive na sua perspectiva social, que não está necessariamente atrelada a um interesse tecnológico imediato, né? Portanto, aí a educação científica, a comunicação da ciência são condições fundamentais, e o Anderson deu aqui uma bela palestra de uma educação do século XXI, como é que a gente chega, como é que a gente vai ter pessoas jovens, adultos, cientistas, que vão trabalhar no mundo em que a inovação tecnológica ou inovação social são fatores importantes de transformação do mundo. Então eu vou me dedicar um pouco mais à questão da discussão da tentativa que tem sido feita nesses últimos anos, em particular, que a gente tem vivenciado isso, e aqui está o doutor Sérgio Rezende, foi um promotor importantíssimo disso enquanto ministro, da gente ter uma política um pouco mais organizada e ainda muito precária, para a gente ter uma divulgação da ciência, uma comunicação da ciência, uma popularização do conhecimento de maneira mais presente no território nacional, que vocês sabem que nós temos um país que tem uma desigualdade profunda, né? A desigualdade histórica da terra, a desigualdade da renda, a desigualdade das oportunidades educacionais e das oportunidades também de ter acesso à informação científica de qualidade. Então, para isso, você tem que ter política, e para isso o Estado, evidentemente, e Paulo dizia aqui, mas o Estado também não é monolítico, né? O Estado também abriga dentro de si, um Estado democrático, visões diferentes, e por isso a gente pode influenciar, por isso a gente pode fazer diferença. Se a gente acredita que a educação científica é importante, mas de qual educação científica nós estamos falando? Nós estamos falando também de uma divulgação da ciência, de uma popularização da ciência, que também dê condição do cidadão ser crítico em relação à própria ciência, e não seja apenas uma propaganda das maravilhas de uma empresa ou daquilo que um governante ou um governo determinado faz. Eu lembro que agora, recentemente, os Estados Unidos criou uma secretaria, né, exatamente com esse nome, para inovação social e participação cívica. O Obama, dentro do seu programa de governo, preocupado com essa questão de também discutir, de democratizar um pouco mais. Depois eu vou mencionar também uma decisão recente do governo americano de acesso livre aos artigos publicados, né, nas revistas científicas financiadas por dinheiro público, né, que é uma iniciativa interessante. Ou seja, estão sendo tomadas algumas iniciativas nessa direção. A Europa também tem todo um sistema ligado a essa questão da inovação social, aquela inovação que vem fundamentalmente do sistema de ciência e tecnologia e da sociedade civil, mas que contribui para a melhoria de qualidade de vida das pessoas, contribui para a melhoria da sociedade, sem necessariamente estar vinculada à questão do lucro, que pode até eventualmente, evidentemente, ter as parcerias, mas um lado da inovação que a preocupação básica dele é uma preocupação de democratização do conhecimento e que o conhecimento científico seja útil socialmente de maneira mais ampla. Bem, aqui só para lembrar, o Sérgio Rezende mencionou ontem esse plano importante para o Brasil, que foi se fazer um plano de 4 anos de ciência e tecnologia com metas, com recursos bem colocados. Isso foi fundamental porque nós tivemos um 4º item, ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social, que foi um ponto importante da última década, entrar dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação uma linha chamada inclusão social. Isso é uma decisão política de governo, e foi importante, com todas as falhas e erros, etc., que essa organização e as fraquezas que nós temos ainda de como trabalhar a questão social dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Obviamente, 2 pontos fundamentais desse programa foram a questão da popularização e da melhoria do ensino de ciências, né? Como o Anderson já se dedicou bastante e falou sobre a questão da educação científica, eu vou passar rapidamente e não vou mencionar muito isso. Bem, a popularização da ciência, nós tivemos dentro desse plano, portanto, algumas linhas, algumas orientações do que fazer nesses 4 anos, e também temos tentado seguir isso nos dois últimos anos, com um pouco mais de dificuldade, né? Porque nos últimos anos, como foi até mencionado ontem, houve uma certa restrição de recursos, e quando tem restrição de recursos, as áreas mais frágeis pagam primeiro,
né? Então os nossos editais para museu de ciência ficam parados, porque obviamente ou editais para melhoria das revistas didáticas, ou editais para melhorar materiais didáticos lá junto com o MEC, etc., ficam editais que vão sendo empurrados para frente, porque as restrições orçamentárias, em geral, atingem mais diretamente essas áreas que são, dentro da comunidade científica, mais frágeis. Vejam que a China, porque todo mundo fala do avanço da China, etc, e da Coreia, e o Sérgio Rezende ontem mencionava a Coreia aqui, e tem uma política por trás, de décadas. A China tem uma lei de popularização da ciência e tecnologia que foi feita pelo Congresso chinês. E na lei lá diz o seguinte, que todos os setores da sociedade têm de contribuir para a popularização, para a divulgação da ciência. As Forças Armadas, as universidades, os sindicatos, né, todas as organizações civis têm de fazer isso. Eu não estou defendendo aqui o modelo democrático ou o modelo assim chamado chinês, mas eu estou dizendo que isso é decisão de Estado e é importante que seja feito. Por exemplo, a China, nos últimos anos, está construindo 300 museus de ciência. 300. O Brasil tem 200 e poucos em qualidade muito limitada e muito mal distribuídos pelo território nacional, construído ao longo de décadas. A China está fazendo um crescimento muito grande nessa linha. E a Índia, por exemplo, para ter um outro exemplo comparativo, a Índia tem da ordem de 300 planetários pelo território da Índia, que é uma área que interessa muito os jovens à astronomia. No Brasil nós temos cerca de 30. Então e aí os nossos programas para crescer isso são lentos, né? Porque a gente tem uma pouca percepção, inclusive às vezes dos poderes locais, que isso é importante, que esses espaços de ciência são espaços importantes, inclusive para cooperar com o ensino formal e com as escolas. Bem, aí a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia de 2010 também teve 4 linhas estratégicas de ação e tinha essa linha de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social. Vocês vejam que agora o termo já mudou um pouquinho, ficou Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social. Isso tem um capítulo inteiro, tem um capítulo inteiro dedicado também à questão da educação, que muitos daqueles pontos que Anderson mencionava, que a Academia Brasileira, do documento da Academia Brasileira de Ciência, foram incorporados pela 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e, portanto, aponta na direção. Agora, transformar essas orientações, né, aquele documento, o Livro Azul, foi um documento certamente importante, mas transformar isso numa ação real, num plano efetivo, a distância não é pequena. E, inclusive, nós discutimos lá a ideia de ter um POP Ciência 2022, com as entidades de divulgação de ciência. Então, tem um plano já elaborado, ainda inicial, mas que pensa como você pode fazer a ciência, a divulgação da ciência na sociedade brasileira dentro de uma perspectiva de 10 anos, né? Pegando como referência aí 2022. Um resultado que a gente fez uma enquete já algumas vezes no Brasil, essa foi a terceira vez, é que os brasileiros declaram, quando perguntados, um interesse grande por ciência e tecnologia, empatado com esportes, por exemplo. Então isso é uma declaração. Obviamente os termos são bastante genéricos, mas é uma indicação importante. Quando você pergunta onde você tem, que acesso você tem à informação de qualidade, você discute sobre ciência, etc., aí os números são dramáticos. Apenas uma parcela muito pequena dos brasileiros tem acesso a revistas, a jornais que tratam da questão da ciência. A TV é a maior, que tem uma presença maior, e aqui está a presença, a visita a museus de ciência, que, por exemplo, é 1/3 da visita média que acontece na Europa. Mas mudou nos últimos anos. Obrigado. Mudou nos últimos anos, eu não coloquei aqui o gráfico, mas aquele número de 8,3 de visitação em museus de ciência dobrou em relação a 4 anos antes. Significa que houve um esforço. Pernambuco, por exemplo, tem um esforço aí, um programa, que agora está ainda com alguma dificuldade, mas que eu espero que deslanche, de criar 15 espaços de museu de ciência no interior de Pernambuco. Aí já tem várias iniciativas, como o Espaço Ciência, que o Pavão tem aquele dinamismo dele, e vários outros colegas aqui participam. As feiras de ciência também foram uma criação importante que eu vou mencionar, mas nós temos desafios. Eu não vou dedicar muito aos desafios, mas vocês mais ou menos sabem quais são eles. Eu vou dar exemplos de coisas interessantes que têm acontecido. Aí está lá o Pavão no Espaço Ciência, que quem não conhece aqui, entre Recife e Olinda, é um espaço a ser visitado. Outros museus de ciência de João Pessoa, que foi criado recentemente, Aracaju, Rio de Janeiro, o Museu da Amazônia, que está em gestação.
E aí os dados daquela visitação ao espaço de ciência que cresceu, mas ainda é muito distante do que a gente precisa. Agora veja uma coisa interessante, os zoológicos e jardins botânicos são muito visitados no Brasil, isso é uma comparação com a Europa, e equivale a Estados Unidos, por exemplo. São espaços em que as pessoas vão, as pessoas gostam de ir lá ver macaco passear, não sei o que, uma coisa que está de acordo, inclusive, com a natureza do brasileiro e a sua relação com a natureza. E são espaços que a gente pode aproveitar muito mais para a divulgação da ciência, né? E que tem poucos programas de educação ambiental, e as pessoas já vão lá. 1/3 dos brasileiros vão nesses espaços pelo menos uma vez por ano. E as nossas universidades, as nossas instituições de pesquisa, os nossos museus, têm de pensar em como aproveitar esse público que já está presente nesses lugares. Bem, uma desigualdade profunda e um desafio profundo dos nossos museus é que, evidentemente, não preciso dizer para vocês que a classe alta visita e vai caindo até as classes mais pobres, né? Porque aí a visitação desce a